Olá, meu nome é Nayene Vedov, sou coach de relacionamento e vou fazer esse vídeo para pontuar com vocês algumas coisas práticas em relação à autoestima. Eu não sei se você sabe, 50% da nossa autoestima é genética. E aí os outros 50% eles são desenvolvidos durante a vida. E é lógico que a gente sofre um bombardeio de emoções, sensações e sentimentos que ora somam e ora subtraem na vida da gente, fazendo com que a nossa autoestima esteja baixa. Então, a primeira dica é: reexamine você mesma, você mesmo. Faça uma leitura sobre o seu atual estado agora. Tenta pontuar, grosso modo, as suas emoções, tanto as positivas as negativas. As negativas. Tenta fazer um gráfico de como elas estão. Elas estando alta demais, né, os seus pontos negativos estando elevado, significa que a tua autoestima está baixa. Então você precisa rever isso. Como é que você faz isso? Você vai fazer um exercício prático. Se eu perguntar para você assim, você consegue pontuar para mim 5 itens negativos sobre você? Você vai conseguir? E se você perguntar para o outro, de repente vai ter um outro que vai conseguir pontuar muito mais. Qual é o primeiro exercício? Você vai fazer uma lista de pelo menos 10 itens positivos que você tem em você. Você vai puxar isso na sua memória. Então você vai pontuar lá, vai pegar um papel, né, uma caneta, vai pontuar esses 10 itens sobre você. Itens positivos, que você goste, que o outro observa e te elogia. Então você vai colocar isso no papel. O segundo exercício, você vai falar em voz alta todas as vezes que você acordar 5 coisas que te deixam muito feliz. Então você vai lá falar em voz alta. Vai repetindo isso todas as manhãs. Quando você emite esse som dessas palavras positivas, que elas entram no seu cérebro, isso tem um poder fenomenal. E tem pesquisas em relação a isso sobre o que a gente escuta. Por isso que tem muitas pessoas que escrevem e tem livros maravilhosos. Eu, inclusive, já li 2 a respeito de o poder das palavras e a gente poder gravar o que a gente está falando, poder ouvir, fazer uma leitura do dia, né? Fazer pra gente ter um saldo de coisas boas e coisas ruins. Então são esses 2 exercícios. O terceiro exercício é: qual é o seu para quê nessa vida? Faça essa pergunta para você. Para quê? Qual é o seu para quê? Você hoje se encontra numa situação X, né? Como eu estou falando de relacionamento, você que passou por um relacionamento que terminou, tá numa fase difícil da sua vida, qual é o seu para quê hoje para que você retome a sua vida, para que você pegue as rédeas da sua vida nas suas mãos e siga adiante? Qual é o seu para quê? Eu me lembro muito bem que quando tudo aconteceu na minha vida, a minha separação e outras coisas difíceis que eu vivi, o meu para quê foi minha filha. E foi nisso que eu me apeguei. Então o meu para quê foi ela. Ela foi, lógico, tem uma questão espiritual que é particular, né? E cada um com a sua. Mas falando, para eu poder colocar isso de uma maneira mais prática para você, o meu para quê foi minha filha. Então eu olhava para ela, eu tinha vontade de viver. Eu olhava para ela, eu queria fazer com que as coisas fossem diferentes. Eu olhava para ela, eu queria dar para ela o meu melhor. Eu queria mostrar para ela que a mãe dela tinha passado por tantas coisas, mas tinha superado, que vale a pena a gente seguir a vida adiante. Eu quero deixar um legado para minha filha, né, de superação, de uma mulher idônea, de uma mulher de caráter, uma mulher que acredita na vida, uma mulher que acredita nas pessoas. Então assim, esse foi o meu para quê, foi a minha motivação maior. O outro exercício é você olhar à sua volta e ver quais são as pessoas que estão à sua volta, que características essas pessoas têm. Você está cercado de pessoas pessimistas ou otimistas? Corra dos pessimistas, porque você está num estado sentimental ruim, você tá com a tua autoestima baixa, e aí você tá cercado de pessoas pessimistas. O que você acha que vai acontecer com a sua vida dia após dia? Com palavras ruins, de baixa autoestima,
negativas que essas pessoas vão trazendo ao seu redor? Isso vai facilitar ou vai dificultar a tua vida? Então faça essa leitura. Então assim, são 4 dicas básicas e rápidas que você consegue fazer. O papel que você escreveu, você vai colocar no lugar, você vai ler isso diariamente. Você vai ler e vai mentalizar isso. Acordando de manhã, você vai falar aquelas 5 palavras que vai te animar, te motivar, te dar um up. Você depois vai perguntar pra você qual é o seu para quê. E vai pegar isso como uma meta de vida, vai pegar isso como um foco e vai seguir a sua vida adiante. E o outro é você fazer uma leitura das pessoas que estão à sua volta. É lógico que é muito difícil, às vezes nós precisamos, infelizmente, né, deletar, vamos colocar assim, algumas pessoas que nós amamos muito. Precisamos colocar ela um pouquinho de lado para que a gente consiga superar aquele momento difícil, para que a gente consiga reagir. Vamos pensar que nós vamos colocar elas na geladeira um tempo. E às vezes nós temos que fazer isso com pessoas que nós amamos. Eu já fiz isso, é muito dolorido, mas você tem que pensar em você agora de uma maneira bem egoísta. Você tem que pensar que você precisa progredir, que você precisa evoluir. Quando você conseguir estabilizar suas emoções, os seus sentimentos, quando você conseguir se entender como pessoa, quando você conseguir colocar a tua vida nos trilhos, vamos colocar assim, você pegou as rédeas da sua vida na sua mão, é a autora dela agora e você está seguindo adiante. E aí você retoma algumas relações porque você já tem um autocontrole sobre isso. Você já tem um controle e um domínio maior sobre coisas negativas que estão à sua volta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Essa é a dica do vídeo de hoje sobre autoestima. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!